There is no sadder sight than a young pessimist, except an old optimist. Fala rapaziada, eu tava procurando conteúdo pra gravar vídeo e eu acabei encontrando um trecho de um filme muito estranho, As Aventuras de Mark Twain. Eu só não sabia ainda, mas me aprofundar naquele trecho do filme me traria profundas crises existenciais. E é isso que eu vou fazer hoje aqui. Você quer ter crise existencial? Você vê no lugar certo, chega comigo. No início parecia só um filme bizarro, mas quanto mais eu pesquisava sobre, mais fundo eu chegava, eu acabei encontrando o ponto-chave, Mark Twain. Ele foi basicamente um cara muito inteligente que escreveu coisas bem relevantes desde 1870 até 1910. Só que a história dele em si não é tão interessante pra gente aqui hoje. Eu quero mesmo é falar do filme e que você saia com crise existencial desse vídeo, assim como eu saí quando eu terminei de assistir. Filosofia é um bagulho muito louco e é o que mais a gente tem aqui nas obras literárias do Mark Twain. Mas dane-se, eu não quero falar de livro, por isso eu só assisti o filme. 1835, ano em que o cometa Halley tava passando aqui na Terra, e agora você tá se perguntando por que diabos eu tenho a ver, o que eu tô falando de cometa Halley, velho? O que tem a ver com Mark Twain? Mas calma aí, seu afobado, que você já vai entender. Em 1835 foi o ano do nascimento de Mark Twain e também o mesmo ano que o cometa passou na Terra. Isso deu origem a uma frase, onde ele fala que Deus destinou o cometa e ele para entrarem na Terra e saírem juntos. Então foi exatamente isso que aconteceu em 1910, 75 anos depois, quando o cometa passou de novo pelo nosso pálido ponto azul. E também foi o ano que o Mark morreu, ou seja, ele nasceu no ano em que o cometa passou e morreu no ano em que o cometa passou. E foi exatamente isso que ele tinha previsto para si mesmo, tá ligado? Isso é muito louco. É nessa brisa esotérica que a gente pode começar a falar do filme, que também é baseado nessa relação do cometa e do Mark. Infelizmente, o diretor desse filme, Will Vinton, morreu em 2018 por câncer, mas ele foi um dos criadores da técnica de stop motion, sabe? E sinceramente eu não vejo como esse filme poderia ter sido feito de outra forma além de stop motion. Toda a temática abstrata combina muito bem. O filme começa com o menino que tá procurando uma aventura, e é claro que ele logo encontra. Depois a gente tem ele e seus dois amigos entrando escondidos em um balão no caso do Mark Twain. Tem o objetivo de alcançar o cometa Halley. Quando as crianças chegam lá, você imagina que o Mark vai ficar nervoso porque tem clandestino a sua missão suicida, mas não. Ele simplesmente já sabia, ele sabia inclusive o nome dos três personagens, como se ele fosse uma espécie de sábio, deus onisciente. E agora eu me dei conta de que eu não apresentei os três pra você, então aqui vai. Tem o Tom, o Hook e a Becky, e o Homer, que é o sapo do Hook. Quando o Mark vê o sapo do Hook, ele começa a contar uma história de um cara que não perdia apostas e ficou 3 meses treinando um sapo. Esse mesmo brother, ele apostou uma corrida de sapos com um velho aleatório, só que mesmo depois de ter treinado o sapo, ele perdeu a corrida, e ele descobriu que foi porque ele foi sabotado. E sinceramente eu não entendi muito bem essa história, qual o nexo disso. Eu só consegui pensar em conclusões pessimistas pra falar sobre, então aqui vai. Mesmo que você treine muito, se você for sabotado, você não vai conseguir. Sim, talvez isso se reflita em alguns momentos ruins que o Mark teve na vida dele, e foram vários. Ele teve depressão profunda, ele perdeu muito filho, muita gente, e foi uma vida bem pesada. Talvez seja isso que essa parte do filme tá tentando representar. Mas depois disso, a segunda história que é contada é a de Adão e Eva. O Mark era um cara muito crítico com religião e ele tinha opiniões bem conclusivas e filosóficas sobre. A história de Adão e Eva no filme é contada de uma maneira bem diferente do que as pessoas costumam conhecer. Adão era basicamente um cara preguiçoso que não gostava de fazer nada, e a Eva era uma mulher muito prestativa e que deu nome pra todas as coisas. Ela se interessava muito por tudo e sentia que algumas coisas estavam erradas. Não gostava, por exemplo, do urubu se alimentar de carnes de animais mortos e tentou mudar a dieta dele. Mas é claro que ela não conseguiu, porque as coisas foram perfeitamente planejadas. A Eva queria uma comunidade e união, enquanto a Adão queria ficar sozinho e na dele. Por causa disso, ela foi procurar uma amiga e ela acabou encontrando a água. Então ela via ali o reflexo de si mesma. Mas assim como o mito de Narciso, ela acabou caindo na água e se afogou. E foi ali que ela descobriu que a mesma coisa que a confortava era a coisa que a sufocava. She nearly strangled and said it was most uncomfortable. E isso pode ser visto de maneira bem profunda quando você leva em consideração que ela estava olhando para si mesma. Assim como diz o Sêneca e outros filósofos que eu li por aí, o humano é o maior problema do humano. E eu não tô falando dos outros humanos, mas você próprio pode ser o seu maior problema. Algumas cenas depois a gente tem um Mark Twain depressivo. Fame is a vapor. The only earthly certainty is oblivion. E logo em seguida a gente entra no que costumo chamar de cena mais perturbadora do filme, onde aparece um homem mascarado e eu prefiro que ele responda por mim quem ele é. Hello, Who are you? an angel. What's your name? Satan.
Ele é todo amigável no início, dá pras crianças a fruta preferida delas e logo pede pra elas criarem pessoinhas de massinha. Elas criam e ele dá vida pra elas, e é nesse momento que o discurso começa a ficar um pouco estranho. I find you humans quite interesting, even though you are a worthless, greedy lot. É, as coisas costumam ser macabras por aqui. Esse trecho é inspirado no livro do Mark Twain chamado O Misterioso Estranho. Eu ainda não li, mas eu pretendo, e se for bom de fato eu faço um vídeo focado só nesse livro e nesse momento. People are of no value. We could make more sometime, if we need them. O Satã, ele não se importa com as pessoas. Eu acredito que essa seja uma das visões pessimistas que o Mark Twain tem sobre a religião. Como se o que estivesse acima de nós não se sentisse como nós. Como se ele não conseguisse ver valor na gente. A menos que ele precise de nós. Mas eu quero chamar a atenção mesmo pro último discurso feito pelo Satã. Life itself is only a vision, a dream. Nothing exists save empty space. And you are but a thought. Essa última frase, na minha opinião, é bem paradoxal. Você só tá vivo porque você sabe que tá vivo, e você só pode vivenciar as experiências através de você mesmo. Ou seja, sem você não existe nada, e você é apenas um pensamento próprio, uma ideia sua. A gente pode resumir todo esse existencialismo com uma frase bem conhecida de um filósofo que você já conhece: penso, logo existo. Se você não tivesse a capacidade de pensar, será que as coisas seriam como elas são? Eu imagino que não. Depois disso, a gente volta pro Mark Twain depressivo e ele logo vai embora. I realize that from the cradle up, I have been like the rest of the race, never quite sane at night. Welcome to the damned human race. A maldita raça humana, o lugar onde o Mark entrou, e é provavelmente assim que essa versão dele se sente, a maldita raça humana. Depois disso acontece a minha cena preferida do filme inteiro. Ela talvez não queira dizer nada demais por si só, mas ela é linda do jeito que é. Acontece com Mark Twain pessimista e contemplando a vida, tocando um órgão com uma música muito melancólica. A arte dessa cena aqui é muito além, tá ligado? A música, a arte, enfim, eu gosto muito dessa cena aqui. Também tem uma história de um patriota dos Estados Unidos que tá seguindo um cometa e se depara com o céu. Só que o céu é um pouco diferente do que o que ele imagina, né? Nesse aqui quem recepciona são uns alienígenas meio estranhos e debochados. Ele fica tentando entrar nesse céu, tentando convencer os aliens de deixar ele entrar. O moço também pergunta onde estão as harpas, as asas, os anjos, a Bíblia, mas os aliens dizem que ele não precisa de nada disso naquele lugar. E até que ele consegue entrar e se depara com uma rave muito louca de alienígena. Falei tudo errado. Nessa rave tem uns aliens se pegando, usando droga e, enfim, fazendo outras coisas aí que eu prefiro nem citar, né? E esse é o céu dos alienígenas, um céu muito louco onde tem festa 24/7. É claro que o humano não entra ali e vai pro céu humano. Ele consegue a harpa, a Bíblia, as asas, mas quando ele entra lá, mandam ele calar a boca, mostrando o quão chato pode ser o céu humano. I'm led to consider a different path. Heaven for climate, hell for company. É depois disso que a gente volta pra história do Adão e da Eva, quando a Eva finalmente come a maçã e o mundo fica muito louco. O Mark Twain descreve isso como se a Eva tivesse libertado a morte no planeta, e ele diz ser grato por isso, ele diz agradecer a Eva por isso. How deep a debt of gratitude we owe to Adam and Eve. They brought death into the world. Afinal, a gente sabe que as coisas não seriam tão valiosas se a morte não existisse. A história deles termina com eles bem velhos depois de ter tido uma família e sendo muito amorosos um com o outro. E é claro que isso também simboliza a vida do Mark Twain, né? Ele teve uma esposa que morreu, enfim. Depois disso, a gente chega no final do filme, onde eles finalmente alcançaram o cometa Halley, e aqui a gente descobre que existem dois Marks, um de camisa preta e outro de camisa branca, um com um lado bom e outro com um lado ruim. Eles aparecem em vários momentos do filme e a gente pode perceber claramente
justamente nos momentos pessimistas, o Mark Twain todo dark, nos momentos mais sábios e de boa, o Mark Twain mais otimista e calmo. Eles se unem porque os humanos são bons e ruins ao mesmo tempo, e ele entende que ele não estaria completo se uma parte pessimista. A parte pessimista fica meio bolada antes de se unir, ela fica questionando se tem vida após a morte, e a parte otimista tranquiliza ele, falando que talvez tenha, mas se não tiver tá tudo bem. Eu particularmente não acredito em vida após a morte, acho que isso é só uma coisa que inventaram pra você aceitar que vai morrer melhor, sabe? Mas e você, o que você acha? Você acha que existe vida após a morte? Escreve aí. O filme acaba com o Mark Twain se unindo com o cometa e falando que não tem nada melhor do que risada. E talvez essa seja a conclusão das obras do Mark, da vida do Mark. Falando que, mano, apesar de tudo, você ainda pode rir, tá ligado? Então ri, caralho. The human race, in all its poverty, has only one truly effective weapon: laughter. Esse filme é realmente lindo, o filme todo é bonito, é muito artístico, o stop motion é muito bem feito, as cores das massinhas, os designs do personagem, o Satã é, mano, o personagem mais criativo desse filme todo, e apesar de eu já ter contado ele todo, eu tenho certeza que se você assistir, você ainda vai gostar. E bom, é isso, essas foram as minhas breves conclusões desse filme, espero que vocês tenham gostado, e é isso, eu vejo você na próxima, e é nóis, tchau!ハムレット R